Olá, sou o Márcio Doutori para o Minuto Náutico. Hoje vou te passar várias dicas importantíssimas. Nós vamos falar aqui com o Zé do Mastro, especialista em mastreação, quilha e leme de veleiro. Bem-vindo a bordo. Eu conheço bastante o mundo náutico, porém eu conheço poucas pessoas, na verdade eu não me lembro de ninguém que trabalha há mais de 40 anos, deve ter, né? Mas eu não me lembro, diretamente com o segmento náutico. Hoje, trouxemos para vocês uma pessoa muito especial, grande conhecedor do assunto, mastro, quilha, leme, que é o Zé do Mastro. Zé, você que trabalhou talvez o maior estaleiro de veleiros até hoje, né? Que é a FAST, trabalhou lá desde 81, acho que até o fechamento da fábrica. Montou vários veleiros. Você que tem uma formação mecânica muito boa, desenho industrial, caldeiraria, hidráulica, mecânica, e se especializou na mastreação. Tanto é que você ganhou um apelido, né, na FAST de Zé do Mastro. Eu acho que teu apelido já diz tudo, né, pelo seu conhecimento. Conta pra gente, Zé, os mastros, grande parte dos mastros são de alumínio, que é um material que pra gente, né, é muito forte, dura bastante, aguenta as intempéries. Os mastros de alumínio precisam de manutenção? Sim. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Sim, os mastros de alumínio requerem manutenção. Sofre corrosão, né? Sofre corrosão com outros material de outras ligas, né? Como inox, ferro. E o aço inox é muito utilizado, né, para montar os componentes do mastro, a retranca, né, os olhares. Você usa muito parafuso de inox, não usa? Mastro de alumínio? Os parafusos de inox, nós temos o Monel, que é o Ribit, né, que nós usamos muito tempo. O Monel é uma liga, né? Uma liga de um duro alumínio que não tem no Brasil. O Brasil produz o de alumínio convencional comercial, não específico para a área náutica. Temos de inox que não é compatível para ribitar um mastro, seja qualquer peça. Você colocando, foi desenvolvido para fazer as emendas de um mastro, que são bons mastros, são emendados em duas partes, devido ao seu tamanho, dificilmente você consegue o extrusão, né, que a gente chama extrusão. Extrusão, que é o processo de fabricação do perfil. Nesse caso usa os rebites. Agora, usando o rebite de Monel ou de aço inox, não vai corroer o alumínio, que o aço inox é um material que corrói o alumínio? Corrói. O Monel não. O Monel já é neutro, é um duro alumínio, que já é específico para essa função. Tem mastro aí que tem 40 anos emendado mesmo da festa, foram rebitados de alumínio, tão perfeito como se fosse colocado ontem. Ele não afrouxa como o alumínio normal. Tem rebite também de alumínio, né? Não, mas esse rebite de alumínio não é recomendado para rebitar peças do mastro que trabalham para segurar um ganindel, uma alça de burro. Ganindel, que é o suporte da retranca, né? É o suporte onde prende a retranca no mastro. E a alça do burro que vai abaixo do ganindel. São peças que sofrem muito esforço, faz muita força a retranca, pelo menos, quando dá os bordos. Não pode mexer a peça do ganindel, tem que o conjunto vai todo junto como um único peça. Então a gente vê que o mastro é de alumínio, mas tem componentes que não são de alumínio, isso daí precisa de manutenção, né? Manutenção, e muitas vezes na montagem você tem que colocar um isolante para que ele não ataque o alumínio. Na montagem de uma peça de aço inox contra de alumínio. Por exemplo, o galindel. O galindel. Que isolante que você põe ali? Normalmente a gente usava, ou em algum caso já usei um praço, um nylon fino, isolante. Hoje, com o uso de Sica, você pode pôr uma boa camada de Sica embaixo. Sikaflex é um selante à base de poliuretano. É à base de poliuretano. Você coloca ele em uma quantidade, e quando você coloca a peça, ele expulsa todo o ar, só fica ele embaixo. Então você isola. Dá uma isolada. Não totalmente, mas diminui a chance de corrosão. 80%, 90% diminui. Quando você examina o mastro, você tirar o mastro, você examina tudo isso para ver se está de acordo, se tem corrosão. Agora, um ponto que a gente se preocupa, Zé, o mastro, às vezes, ele morre no convés e às vezes ele passa pela enora no convés, tem a carlinha lá embaixo, em cima da quilha. A gente tem que olhar também a base do mastro. Tem os suportes terminais ali, a parte onde prende os ovens, né, brandal, mas você está aí. Essa parte aí dá manutenção também? Dá. O que mais ocorre é quando o material não é um material bem acabado, ele pode vir romper o alumínio. Porque no mastro você nunca faz um canto vivo, tem que ser sempre um oval. As tensões
distribua melhor, né? Distribui a resistência Sim. do material. Você pergunta, Zé, quando você retira o mastro, a manutenção preocupa as fixações das peças no mastro, rodanas que normalmente ficam ovalizadas, começa a rodar em Pelo desgaste das andriscas. que não são muito bem embuchadas. Um material diferente do outro para deslizar. Hoje a gente usa muito o bronze com o inox. Bronze ou latão, entendeu? A bucha de bronze e o eixo de inox. O eixo de inox. Se embucha, a rodana pode ser Celeron ou de nylon, que hoje que não usa mais nylon. 99 é um material chamado HWMU, que é um material mais resistente. Tanto fazer bucha para leme, né, como fazer rodana. Tomar cuidado com o mastro. Tem muitos pontos aí que você falou. E a base do mastro, né? Com o mastro, principalmente os mastros que passam pelo convés e terminam em cima da quilha. Daí é também um ponto preocupante, não é? Muito. Além de preocupar com a base do mastro, eu vou fugir um pouco da tua pergunta, mas vou para chegar lá. Existem também os fuzis de brandais que são ancorados na lateral das anteparas dentro do barco. Sim. O que já ocorreu é que essas peças soltam e aí o mastro começa a subir, o style sobe, o cliente pensa que o mastro está descendo, não. Tem que tomar cuidado nos fuzis de brandais. Parte de ancoragem começa a ceder e aí fica frouxo. Ele vai subindo, você vai dando atenção, ele vai ajustando, não tem mais jeito. Sei. Outra vez, quando não ocorre isso, pode ser problema na base do mastro, que às vezes, quando ele passa de conversa, ele não percebe. Ele apodrece, o mastro vai descendo. Apodrece embaixo. O que é apodrece? É pelo acúmulo de água sem saída, né? Quente, esfria ali e entope, cai sujeira. Água salgada, né? Água salgada. Alumínio. E essa carlinga, quer dizer, o suporte, o mastro que apoia, normalmente é de alumínio também? Hoje em dia, 90% são de alumínio, mas existe muitos de inox no mercado. Então fica o alumínio com inox com água salgada. Já aconteceu até caso eu colocar uma borracha e colocar um mastro para isolar o inox do alumínio, ou seja, o mastro da Tem até uma curiosidade, tem gente que põe uma moeda na base do mastro. põe um quarto de dólar. Hoje um pouco, mas antigamente todo mundo pedia para pôr uma moeda. Isso aí dá sorte, Zé? Segundo os velejadores antigos, era uma tradição, né? Algum mastro que você colocou quebrou? Já. Não quebrou por esse fator, sim por mau uso do proprietário. Fala agora em cuidado. Como é que a gente tem que cuidar do mastro? Eu posso lavar com sabão, com shampoo? Normalmente se usa um material neutro, uma esponja não abrasiva. Se o mastro for anodizado, você vai tirar a película de anodização dele. Se usar algum material abrasivo? Abrasivo. A própria Scotch Brite. Scotch Brite, o lado liso, não aquele lado amarelo. O lado amarelo. E quando pintura também você vai tirar a tinta, porque a tinta do mastro, quando passa 1 ano, 2 anos, ela está já desgastada, se passa, ela vai soltar. Dificilmente ela resiste. O sol e chuva, ele perde a resistência. Quer dizer, um mastro pintado dura menos assim, a aparência, né? A proteção do que o mastro anodizado. Anodizado aí 30, 20 anos, uma boa anodização, que for com a micragem correta, 16 micro, dura aí 20, 30 anos, você lava ele e volta uma aparência de 10 anos de vida. Falou que pode durar 20, 30 anos a anodização. Quanto tempo dura um mastro bem feito, bem cuidado? Quanto tempo mastro de alumínio? O mastro, o que requer a idade, a resistência do mastro são os brandais, né? São os estaiamentos dele. Inteiro, né? Em si. Isso que dá resistência. É o que dá resistência, não importa se ele é de carbono, se ele é de alumínio, se ele é de madeira, entendeu? Se ele é de ferro. Rompeu um brandal desse lateral, o mastro vem. Já é. Os tipos de mastro, o mais comum no nosso meio é alumínio, né? Alumínio. Mas tem o carbono também. O que você acha do mastro de carbono? É um bom material, mas é um material assim que ele acompanha a linha do alumínio, não pode descuidar, volto a dizer, dos brandais. Quer dizer, ele é resistente e tal, mas se não cuidar do mais leve, vai embora igual. Vai embora da mesma forma. É mais leve, mas muito caro, né, Zé? O custo é muito mais elevado. Vamos ficar com o alumínio mesmo. O alumínio também não está tão barato, mas o carbono hoje é muito caro. E outra, uma manutenção de um reparo de um mastro de carbono, é muito difícil achar um profissional para fazer um reparo nele. Nós temos aqui no Brasil, né? Pessoas hoje que fazem isso. O alumínio é mais fácil de mexer. O alumínio você pode conseguir um outro pedaço de perfil, fazer uma emenda com a luva,
e volta a mesma consistência, não muda nada. Zé, como é que é feita a regulagem de um mastro, de um veleiro, gado, cruzeiro? O mastro de cruzeiro é um mastro que você pouco mexe na regulagem dele. Uma vez que você regulou ele, você é regulado para sempre. Não tem que estar mexendo hoje, puxa mais o backstay ou Está de popa. o está de popa, né? No caso, está regulado, regulou todos os brandais, está ali. De vez em quando você corrige, vê se não tem uma fissura nos cabos. É os cuidados básicos que tem que ter. Agora, quando é mastro de regata, normalmente o está de popa é muito usado, né, na regulagem para dar caimento no mastro, né? Mexer com as velas também. Mexer com as velas numa ossa, o cara solta, ou dá mais, encher mais a buja, qualquer coisa. Então, mas o mastro de cruzeiro é uma regulagem fixa. Regulou uma vez, fica tranquilo. Fica tranquilo, não fica como o mastro fracionado, que é um mastro que é 7/8, 3/4. Sai de proa dele, não sai do top do mastro. O fracionado, né, ele sai um pouco para baixo. Sai abaixo ali, 1,5 metro. Então, esse mastro trabalha muito o top. Aí que usa a redução na popa. Em vez de ser um esticador fixo na popa, usa a regulagem. Que aí você faz a regulagem, solta mais, prende, dobra mais o mastro na ponta do mastro para ele fretir mais, né? E o mastro que é o top, que os dois brandais saem do mesmo ponto no top do mastro, esse aí não presta, não posso. Mas usado nos barcos de cruzeiro, né? O cruzeiro normalmente usa só esse tipo. E quando um barco é novo, Zé? Barco novo, montou, o mastro, depois que eu monto, tem regulagem? Precisa de regulagem? Como é que é? Quando você monta um mastro novo na embarcação, você primeiramente vai fazer a montagem ali. Colocou a primeira montagem, você vai fazer uma regulagem, pré-regulagem, de montagem de momento. Depois de 2, 3 dias, por mais que você apertou, deu tensão, ele vai afrouxar. Por quê? Isso devido à acomodação das malhas do cabo, que são trançadas. São 1 por 19, são 19 tranças externas e um núcleo reto dentro com outras malhas internas. Então essas malhas são trançadas sob tração e quando sai da tração, ela volta no repouso dela. E quando você instala, ela vai entrar na tração de novo. Então por isso que as tranças vão acomodar. Não que elas esticam, elas se acomodam. Se ela esticar, ela nunca vai dar regulagem. Depois que acomodou, dá regulagem. Acomodou, você pode regular ele. Normalmente, eu gosto, quando eu monto um mastro novo, eu sair com o cliente quando já está com vela, para a gente chamar de trimar o mastro, né? Alinha bem o mastro, o canal do mastro, tudo certinho, sai para dar atenções iguais no mastro, que quando ele dá para um bordo, ele acompanha do mesmo jeito que ele dá para um bordo, este bordo para bom bordo. Depois que você monta o mastro, quanto tempo você sai para regular o mastro? São uns 3 dias, 4 dias. 3 dias para ele acomodar? Acomodar as malhas com atenção. É como se fosse colocar um motor no barco, já põe na água, já liga o motor. Não, deixa ele pelo menos 24 horas ali. Acomodando, né? Acomodar para você regular os coxins, né? Eles chamam coxinho para alinhar os coxinhos para eles trabalhar estável. Zé, e vamos falar um pouquinho de quilha. Quilha é uma peça normalmente de ferro, tem de chumbo também, né? Mas normalmente é de ferro fundido. Quilha, precisa me preocupar com a manutenção de uma quilha? Sim. A primeira manutenção que você precisa preocupar da quilha é com os prisioneiros dela. Os prisioneiros são super importantes, os braços lá em cima, as roscas que passam, que a gente chama dos prisioneiros. O parafuso é o contrário do prisioneiro, né? O prisioneiro fica a rosca só para fora. Só. E se você coloca uma quilha, se ela não for bem vedada no barco, ela vai entrar água aí te dá problema no teu barco. Entre a água, você está dizendo entre a quilha e o casco. E o casco. Tá, ali... porque esse tem que ser um conjunto único. A quilha não pode trabalhar ali. Existe barco que tem a quilha oscilante, né? Que é no caso aquele Poli Brasil que o Toby fez, é uma quilha que trabalha, mas aí ela já foi projetada para isso. Tá. Mas 90% dos barcos a quilha são fixas. Então a quilha tem que ser muito bem colocada, entendeu? Com a boa vedação. Tá. Porque mas se ela começar a destacar, o que ela pode ocorrer? Ela fazer uma alavanca desordenada no teu barco e rasgar o teu fundo do teu barco. Sim. Agora, Zé, a gente no uso normal, né? Isso aqui às vezes a gente dá uma encostadinha sem querer numa pedra, numa praia. Isso daí pode danificar a quilha, algum revestimento da quilha, com quilha de ferro? Ela pode danificar o revestimento e também pode te dar um problema no casco do teu barco, no caso na longarina que dá reforço no fundo do barco, né? Ter muito cuidado quando você toca numa pedra, verificar se não rachou dentro do barco
longarina, quebrou, né? Que é a estrutura do assoalho do barco. Mesmo quando encalhado, tem que olhar isso aí. Encalhar, cuidado, porque se soltou a quilha, se abriu um pouco do casco da quilha, né? Separou. Se a quilha for laminada, quebrou a laminação da quilha, vai entrar água na quilha toda. Uma vez que bateu a quilha, a fibra não adere principalmente se for quilha de chumbo. Pode laminar, se você bater, abrir, você pode puxar com a mão que ela sai todinha. Vai ficar levando água, ficar com água. Vai ficar com a água dentro e vai dar um cheiro, um mau cheiro danado. Tem que ter muito cuidado. O leme, que manutenção que eu tenho que fazer no leme do veleiro? Que cuidado que eu tenho que ter com o leme? Coração do barco são 3 pontos que eu chamo. Primeiro a quilha pela estabilidade, né? Que ele tem que dar no veleiro, senão ele fica um jumbo. O leme para dar a direção, que é o volante composto do carro. E o mastro, que é para conduzir a vela. Esses pontos têm que estar sempre em harmonia. É uma orquestra que tem que trabalhar sempre no mesmo tom. Então, o leme, os cuidados com o leme. A bucha, quando começa, se ela folgar no eixo do leme, começa a vibrar, uma vibração que você sente com o barco aí, se tiver no motor a 7 nós, ou sendo na vela, você vai ser com o impacto da água, você vai sentir vibrar o leme, ou seja a cana de leme, ou seja a roda de leme. E a bucha de um leme, quanto tempo dura em média uma boa bucha? A bucha do leme é o seguinte, primeiro é a composição. Você trabalha normalmente, o leme trabalha com 2 buchas. É uma superior e uma inferior. Uma que trabalha 90%, 100% dentro da água embaixo, né, e a outra de cima para alinhar o eixo. Sim. Esses eixos têm que ser sempre bem alinhados. 100%, para que não trabalha fora de sintonia a rodagem as dele. buchas, né, em relação ao eixo. Senão ela desgasta de um ponto e não desgasta o outro. Quando é cana de leme, você tem a cana de leme e você tem aí o leme, a cana que você tem que ter cuidado. E quando é roda de leme, você tem o conjunto que a gente chama de uma engrenagem dentada que vai no peão da roda de leme, Sim. que é o peão dentado, que passa a corrente, que sai os cabos, que vai para o quadrante lá embaixo. É o quadrante que está naquela peça. É uma peça que vai, ela setor, abraça né? o leme. Em cima do eixo do leme. Ela abraça o eixo do leme e os cabos para fazer a movimentação dele. Entendeu? Um leme tem que virar no máximo 35 graus, não pode mais. Mais do que isso, você começa a fazer freio. Além das buchas, esse quadrante, isso daí precisa de manutenção. Precisa, o quadrante precisa. E outra, o leme, quando é leme, é roda, a bucha do carro que entra no quadrante tem que estar alinhado com a rodana que sai do pedestal. Embaixo tem que trabalhar alinhado. Quando ela sai da rodana aqui, tem que entrar alinhado no canal que tem no quadrante. Senão o que ocorre? Começa a roçar, quebra teu cabo do quadrante. Quebra o cabo, você fica sem leme. São montagens que tem que ter tem que ser afinado. Entendeu? Então isso quando você faz uma revisão no barco, às vezes pintar um fundo, é bom olhar o mastro, que leme. Né? Normalmente o leme, outro ponto também, você falou, olhar, quando fazer revisão no barco, não só olhar leme, como também a parte de registro. É um outro fator muito importante numa embarcação. Corrosão ali, né? Corrosão, ver as mangueiras se estão tudo certinho. Às vezes você precisa de uma alavanca de um registro onde fechar, o registro está travado. Já não vai, ou ela já apodreceu, quebra na tua mão. Você está tudo perto da quilha. Né? Porque normalmente os barcos importados antigamente, todos eles vinham com um kit de cone. Cada bitola de cada entrada de casca. É isso que cones, né? Que você tiver algum registro, história, você põe um cone de madeira por baixo e bate nele para estancar a água, a entrada da água. Pelo menos boa parte da água. Bem lembrado isso aí. Tem muitos barcos que ainda tem isso. Ainda tem, né? Tem. São detalhes que fazem a diferença. As pessoas não vão usar. Que Deus ouça que nunca precisa de usar. É igual uma balsa salva-vidas. Eu tenho ali no barco, mas nunca que eu preciso de usar. Um outro detalhe. Tem que ter muito cuidado nos pinos que coloca nos esticadores. Nunca coloca pino muito menor. Tem que ter o diâmetro praticamente do fundo para ele não ter folga. Entendeu? Os pinos tem que ser justo 90%. Os esticadores aqui, né? Regula o mastro. Porque você põe um pino folgado ali, ele começa a trabalhar. Mesmo que o esticador esteja com tensão, mas ele começa a trabalhar na tensão do esticador. Tá. Ele corre para lá, quando ele começa a trabalhar, ele vai desgastando. Aí ele pode vir romper. Esse é o problema. Eu falo, mas não vai, trabalha. Pino, quando tem folga, ele trabalha. Bem lembrado, bem lembrado. É um ponto que já derrubou o mastro. Olha só. Já. Bem,
Vimos aqui dicas muito importantes do Zé do Mastro sobre esses 3 pontos cruciais, conforme ele falou, em um barco à vela: leme, quilha e mastro. Zé do Mastro é um especialista também em quilha e leme. E uma curiosidade, o Zé do Mastro tem 72 anos e até hoje ele sobe topo do mastro para fazer regulagem. Muito bom. Muito obrigado, Zé. Nada. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda muito.